Em 1993, Javier Sotomayor fez o que ninguém conseguiu repetir até hoje. Ele saltou mais de 2,40 metros de altura. Mas para se tornar um campeão absoluto, o cubano teria que saltar sobre a Torre Eiffel. Não entendeu? Eu explico. Olhando para um ser humano comum, é compreensível perguntarmos: como é que essa criatura molengona, e sejamos honestos, desajeitada, conseguiu sobreviver até hoje? Nós certamente não somos os melhores predadores da história, nem os mais velozes. Pode perguntar para o guepardo. Não nadamos nem voamos com maestria, e não conseguimos nem subir direito em árvores. Mas, de algum modo, alcançamos o topo da natureza. Só que não chegamos lá através de um salto. Quando falamos em salto, você pode logo pensar em um canguru. Esses animais nem andam direito, dão pulinhos. Mas, cara, eles são feras nisso. Podem alcançar até 70 km por hora em distâncias curtas. E em distâncias maiores, ultrapassam até o melhor dos atletas humanos da história. Tudo isso graças às pernas incríveis deles, sendo que alguns até usam o rabo como uma terceira perna para impulsioná-los para cima. Os cangurus conseguem saltar sobre duas pessoas medianas, colocadas uma sobre a outra. Lembra do Shaq? Então, existe um rato que consegue saltar sobre a cabeça dele de uma só vez, o rato canguru. De certa forma, ele é até mais legal do que um canguru, pois é pequenininho. E ganhou esse nome em homenagem ao seu grande irmão australiano, porque também se movimenta pulando sobre duas pernas traseiras. Quando ultrapassa os 2,75 metros, ele está atingindo 10 vezes o comprimento do próprio corpo. E ainda pode mudar de direção a cada salto, ou seja, duvido que você consiga pegá-lo. Já no oceano, os golfinhos são os melhores saltadores do pedaço, alcançando 3 metros acima da superfície da água. E é bem provável que você já tenha visto algum voando por aí. O mais legal é que, como os golfinhos vivem submersos, não precisam saltar assim. Eles fazem isso só por esporte e para se divertir, assim como a gente. Alguns animais podem ser considerados campeões de atletismo só por viverem perto de feras perigosas e famintas, como leões e guepardos. Os impalas são um bom exemplo. Conseguem saltar sobre um ônibus pequeno. Agora considere o fato de que eles correm super rápido e você entenderá por que conseguem sobreviver na selva. E os próprios leões não ficam para trás. Até meu gato consegue saltar sobre a geladeira para pegar algum petisco gostoso. Agora dobre essa altura. É esse tanto que um leão é capaz de pular. Coisas assim nos fazem torcer para nunca estarmos no lugar dos impalas. As onças pardas são ainda mais habilidosas. Quando você tem que viver de penhasco em penhasco e precisa pegar alguma coisa para comer, tipo um cabrito montês, sabe que sua vida depende de cada salto que dá. As onças pardas, conhecidas também como leões da montanha ou pumas, têm que saltar bem alto, 6 metros de altura, para ser mais preciso. Basicamente, isso significa que um animal desses consegue pular sobre a cabeça de uma girafa. Isso que eu chamo de subir na vida. Mas quando se trata de salto longo, há muitos animais trapaceiros. Eles nos enganam, pois conseguem meio que voar ou planar. Até os peixes fazem isso. Um peixe voador consegue saltar acima da água e usar suas barbatanas para voar durante 40 segundos seguidos. Os esquilos voadores conseguem planar pela distância de um campo de futebol sem parar. E até as cobras voadoras conseguem, se atirando de árvores e deslizando pelo ar, fazendo um formato de S em distâncias ainda maiores. Eu imagino que o planar deveria ser totalmente proibido nesse tipo de competição, viu? Se pulasse como uma rã, você conseguiria saltar sobre a Estátua da Liberdade sem problema algum. Mas tem um porém. Nós achamos que as rãs são boas saltadoras só porque chegam longe, não alto. Em se tratando de distância, alcançam cerca de 40 a 50 vezes o comprimento do próprio corpo. Mas a campeã absoluta nisso é a rã touro americana, que consegue saltar mais de 2 metros. Um super-herói parte humano, parte anfíbio, conseguiria pular um Boeing 747 com essa habilidade. Se tem uma coisa que eu aprendi com os desenhos, é que jamais devemos tentar pegar um coiote. Você cai do penhasco e se esborracha nos canyons o tempo todo. Mas também aprendi que a família dos coelhos tem excelentes saltadores. A lebre de cauda branca, por exemplo, é um dos maiores do mundo animal nessa habilidade. O maior pulo já registrado dessa criaturinha orelhuda a faria pousar bem no topo da cabeça de uma girafa. Até uma onça parda teria que respeitar isso. E enquanto qualquer predador precisa se concentrar para dar um bom salto, os coelhos fazem isso assim que se sentem alarmados.
Aí está outra coisa que aprendi com os desenhos. Eles se assustam com qualquer coisa, menos o Pernalonga. Ah, esse aí não se assusta à toa, não. Agora, os gafanhotos colocam todos os animais que eu mencionei no bolso. Você já viu aquelas catapultas que eles usam como pernas? Elas são um instrumento musical deles, mas também uma máquina de pulos capaz de lançá-los para longe de qualquer perigo. Eu juro que não queria falar dessas criaturas assustadoras, mas as aranhas saltam também. E o pior, podem ser encontradas em qualquer lugar. Se quiser se manter protegido delas, vá para a Antártica. Agora é sério, elas são inofensivas e minúsculas, e até fofinhas. As patas não são poderosas, mas conseguem expandir como se fossem pistões, propulsionando esses animais a uma altura 50 vezes maior que suas próprias patas. É como ter botas com molas dentro delas. As aranhas saltadoras sabem aproveitar a vida. Já aquelas tarântulas que fazem barulho são outra história. Mas nada se compara à cigarrinha das pastagens. Essa pequenina pula até 70 centímetros, o que equivale a 100 vezes o comprimento de seu corpo. Entre os insetos, esse é possivelmente o maior salto. Se um canguru tivesse esse poder, alcançaria a grande pirâmide de Gizé. E cá entre nós, os atletas humanos definitivamente não têm chance nenhuma de quebrar esse recorde. Mas tem um candidato que ainda pode levar o título de maior saltador do mundo: a pulga. Ela pula até 25 centímetros de altura, mas considerando o tamanho dela, se fosse uma pessoa, ultrapassaria um prédio de 76 metros de altura, ou a Torre Eiffel. Suas pernas compridas lhe permitem chegar a 200 vezes o comprimento de seu próprio corpo, e que levante objetos 150 vezes mais pesados do que ela. As pulgas estão mais para foguetes espaciais do que insetos, pois enquanto se lançam no ar, passam por muito mais força de aceleração do que um foguete quando está decolando. E assim como os astronautas, não conseguem se manter por muito tempo no ar, principalmente quando algum buraquinho surge em suas armaduras. De modo geral, as pulgas são nojentas, mas quando o assunto é recorde de pulos, é preciso reconhecer o mérito delas. Esse inseto é o maior saltador do mundo. Mas as formigas de estalo podem surpreender até uma pulga. Não no quão alto ou longe conseguem saltar, mas no quesito velocidade. Aos olhos de quem vê, pode parecer que uma formiga de estalo consegue sumir em uma fração de segundo. Mas, na verdade, ela abre suas mandíbulas a 180 graus, armazena um monte de energia dentro da cabeça e... puf! Quando uma delas está em perigo, joga a cabeça para baixo e lança seu próprio corpo no ar, mais rápido que uma bala. Os minúsculos copépodes são ainda mais impressionantes, embora joguem sujo. Além de viverem dentro d'água, ainda saltam através dela, porque o fato de serem tão minúsculos sob a pressão quase os proíbe de nadar da maneira habitual. Eles têm mais do que patas hábeis, que os lançam para frente a uma velocidade 1000 vezes por segundo maior que o comprimento de seus corpos. Esse é um dos movimentos mais poderosos já registrados no mundo animal. Acho que os copépodes teriam que sair do mar para derrotar a pulga no ranking de saltos, mas na água não há páreo para eles. Não sei quanto a você, mas esse assunto me deixou meio sobressaltado. Pois é, eu disse isso. E aí, aprendeu alguma coisa nova sobre o reino animal hoje? Então curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Aqui estão outras sugestões. Clique no da esquerda ou no da direita e junte-se a nós no lado incrível da vida.